Senhor, eu sei que Ele está aqui conosco, porque Ele diz onde tiver 2 ou 3 ali estaria. Então vamos ler o Salmo 100, tá? Quem gostaria de acompanhar, pegue sua Bíblia aí, vamos lá. Aqui diz assim, ó: cantem hinos a Deus o Senhor, todos os moradores da terra. Adore o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembre que o Senhor é Deus, Ele nos fez e nós somos dele. Somos seu povo, seu rebanho. Entre pelos portões do templo com ações de graças, entre nos seus pátios com louvor, louvando a Deus e seja agradecido a Ele. Pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre, a sua fidelidade não tem fim. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, queremos apresentar nesta manhã de domingo. Sorteio, Senhor, aqui conosco. Nós sabemos que nós dependemos do Senhor. Nós sabemos que o socorro vem do Senhor, Pai. Sorteio nos guardando, Senhor, em nome de Jesus. Te peço também pela nossa família, pelos nossos netos, onde eles estiverem, sorteio guardando e protegendo eles. Senhor, abençoe esse culto de hoje, Senhor. Abençoe aqueles que estão lá dentro da sua casa agora, nesse momento, Senhor. Tudo que tiver, Senhor, que seja mudado, sorteio, Senhor, mudando, Senhor, em nome de Jesus. Pai, te pedimos a tua cura, Senhor, para aqueles que estão doentes também. Em nome de Jesus, que esse culto, Senhor, é para o Senhor. Muito obrigada, meu Deus, por esse tempo na tua presença. Amém. O Senhor se agrada quando nós fazemos isso. Não sabe, assim, ó, eu creio que o Senhor, que Ele fica cuidando. Quando tu te prepara na tua casa, quando tu diz assim, hoje eu vou lá. Hoje eu vou lá na casa do meu pai, porque o Senhor mora em ti. Mas Ele quer que os filhos se reúnam. Ele quer que todos estejam juntos. Amém? Então agora nós vamos falar da palavra do Senhor. E é uma palavra muito, para mim, eu achei assim, ó, maravilhosa, sabe? Porque hoje a gente está falando da semente, a semeadura. Todos querem ser abençoados, né? Todos querem uma vida longa, farta, com tudo de bom, não é verdade? Alguém não quer isso? Sim. Todos querem isso, né? Então nós vamos falar aqui, ó, que para nós ter isso, nós precisamos ver o que esses homens aqui fizeram. E daí a gente vai fazer e a gente vai se dar bem. Amém. Tá bom? Então vamos orar. Pai querido, eu entrego na tua presença essa manhã, Senhor. Senhor, eu te entrego cada um que está aqui, Senhor. Olha para eles, olha para os que estão em casa. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos na tua palavra. O Senhor é vivo, o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é Deus conosco. Senhor, muito obrigada, Senhor, pela tua presença nesse lugar. Senhor, antes de nós começarmos, Senhor, eu quero te pedir que nesse momento, Senhor, que aqui, que toda enfermidade, Senhor, que caia por terra, porque o Senhor disse que é na tua casa, onde é o hospital, Senhor, onde as pessoas se renovam, onde as pessoas são curadas. Senhor, em nome de Jesus, opera, Senhor, opera naquele que precisa, Senhor, de uma cirurgia, porque o Senhor faz muitas bênçãos, o Senhor faz cirurgia que nós nem sabemos, Senhor. O Senhor é poderoso. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Amém, Senhor. Amém. Então, ó, a palavra, o nome da palavra, que a pessoa gosta de saber o nome da palavra, né? Então, o nome da palavra é El. Isto é o que acontece quando obedecemos o Senhor nosso Deus, tá? O que nós vamos falar aqui é o que acontece quando nós obedecemos, tá bom? Então, lá em 2 Crônicas 17, de 1 a 6, olha o que fala, ó. Josafá ficou no lugar de Asa, o seu pai, como rei de Judá, e se preparou para se defender do reino de Israel. Colocou soldados em todas as cidades de Judá
que eram protegidas por muralha, e também pôs acampamentos militares em todo o território de Judá e na cidade de Efraim, que Asa, o seu pai, havia conquistado. O Senhor Deus abençoou Josafá, porque ele agiu como seu pai tinha agido no princípio do seu reinado. Ele não adorou o Deus Baal, mas adorou o Deus de seu pai e obedeceu aos seus mandamentos. Em vez de seguir o mau exemplo dos reis de Israel, o Senhor firmou o poder de Josafá como rei. Em Judá, eles davam presentes. Assim, Josafá ficou muito rico e famoso. Continuou cada vez mais decidido a obedecer às leis de Deus e acabou com os lugares pagãos de adoração aos postes da deusa Aserá que havia no país de Judá. Amém? Amém. Então, a gente viu que esse moço, esse rei maravilhoso, ele fez muitas coisas, mas a primeira coisa que ele fez foi observar a palavra. Eu acredito que ele seria um menino assim que se criou ali vendo o pai dele, agir, obedecer, fazer o que é certo. Porque sabe que os filhos são o nosso exemplo. Os filhos, eles veem o que nós fazemos. Eles veem tudo que nós fazemos. Muitas vezes eles não falam nada, mas eles estão sabendo o que é certo e o que não é certo. Porque o certo e o errado está em nós. A gente sabe. Não adianta porque a gente sabe, né? Mas antes de nós falar mais desse rei, nós vamos falar um pouquinho do pai dele, tá? Porque o pai dele foi um homem que ali onde eu li, no princípio, ele fazia tudo legal, tudo maravilhoso. Ele confiava, ele fazia tudo que agradava a Deus. Então, lá em 2 Crônicas 14, versículos 9 a 13, vamos ver isso aí, de 9 a 13. Diz assim, um etíope chamado Zera marchou contra Judá com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros de guerra e avançou até a cidade de Maressa. Asa saiu para lutar contra ele e os dois exércitos se prepararam para a batalha no vale de Zefata, perto de Maressa. Aí Asa pediu socorro. Olha o que ele fez. Ele pediu socorro. Pediu socorro. Onde é que eu estou? Me perdi um pouquinho. Pediu socorro ao Senhor, seu Deus, dizendo, ó Deus, tu podes socorrer tanto os fortes como os fracos. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois confiamos em Ti e em Teu nome estamos aqui para lutar contra esse grande exército. Tu és o Senhor e és o nosso Deus. Ninguém pode resistir ao Teu poder. Quando Asa e os seus soldados atacaram, Deus derrotou os etíopes e eles fugiram, sendo perseguidos por Asa e pelos seus exércitos até Gerar. Todos os etíopes foram mortos e não ficou nenhum com vida, pois foram derrotados por Deus, o Senhor, e pelo seu exército. Os soldados de Asa carregaram consigo tudo que puderam. Olha, eles foram lá, o Senhor lutou por eles, tá? Então, a gente vê que o Senhor faz grandes coisas, tá? Se nós confiarmos. E então, era 1 milhão de homens, pensa bem, 300 carros de guerra. E eles, Jerusalém é pequeno, lá onde eles estavam era pequeno, não teria tanta gente. Então, quando tu olha para ti e diz assim, mas eu sou sozinha, eu não tenho ninguém por mim. Claro que tu tem. O Senhor
mora dentro de ti. Então, ó, o negócio é pedir socorro para a pessoa certa. Pedir socorro, dizer. E quando esse homem aqui, ó, ele pediu socorro, o Senhor acabou com aquele milhão de pessoas. O Senhor acabou com tudo. Então, ó, não vamos nos preocupar com coisinhas, tá? Muitas vezes a gente fala muito com tanta gente e não fala com o Deus que tudo pode, tá? Ele pode. Então, olha, continuando na história desse moço, do rei Asa, esse rei tão querido, né? Olha o que aconteceu. Ele chegou, estava tudo bem, ele fazia tudo certo. Aí passou 10 anos, com 10 anos de paz. Ele tinha paz por todos os lados. Nada de mal acontecia na vida dele, porque ele servia o Senhor, ele fazia as coisas certas. Tudo que acontecia o Senhor resolvia, estava uma bênção, tá? Mas aí passou um tempo e o rei, acredito eu, que ele começou a pensar, bom, eu sou o rei, né? Posso fazer o que eu quero, né? E muitas vezes a gente começa a dizer, eu posso fazer o que eu quero, eu sou fulana, eu posso tomar decisão. E ele começou a fazer coisas, daí sabe o que ele fez? Ele pediu ajuda. Tinha o rei de Judá, o rei de Israel, que estava lá perto, que estava fazendo umas... Porque as estradas é que nem aqui, ó. A gente mora para ir lá para a praia, tem que passar por Viamão, não é? Pois é, para ir para vários lugares, né? Para vir para Viamão, tem que passar por Porto Alegre, pelo Partenon. E esse rei de Israel, ele começou a fazer, eu imagino que fosse pedágio, começou a fazer muros ali, então todo mundo tinha que chegar ali. E o rei Asa não gostou disso, porque ia atrapalhar a vida dele. E o outro estava lá, trabalhando, fazendo coisa, né? Aí quando ele disse, daí ele pegou, olha o que ele fez. Ele pegou todas as coisas, ouros, tudo que tinha, tá? E mandou levar lá pro rei da Síria, mandou levar lá pro Ben-Hadad e dizendo para ele, olha, tira a tua mão de cima daquele rei lá que tá me atrapalhando, tira a tua mão de lá e eu tô te mandando todos esses presentes para você ser meu amigo. E tudo bem, o outro tirou. E daí o outro foi embora, deixou as coisas ali e ele fez um monte de coisa. Mas ali o Senhor não era aquilo que o Senhor queria. E o Senhor mandou dizer para ele, olha só, o Senhor diz para ele, ó, por esse tempo o profeta, esse aí está em 2 Crônica 16, 7. Por esse tempo, o profeta Anani foi falar com o rei Asa de Judá. O Senhor confiou, o que ele está dizendo? O profeta está dizendo para o rei. O Senhor confiou no rei da Síria, em vez de confiar no Senhor seu Deus. E por isso, o exército do rei de Israel conseguiu fugir. Não é verdade que os soldados da Etiópia e da Líbia formavam um enorme exército com muitos carros de guerra e cavaleiros? No entanto, o Senhor confiou em Deus, o Senhor, e Ele lhe deu a vitória. Deus está sempre vigiando tudo o que acontece ao mundo, a fim de dar força a todos os que são fiéis a Ele, com todo o coração. Desta vez o Senhor fez uma loucura, rei, e por isso, de agora em diante, o Senhor vai estar sempre em guerra. Entendeu por que muitas vezes as guerras começam a acontecer e a gente não sabe o que aconteceu? Porque nós deixamos de confiar naquele que pode, naquele que tem tudo para nós, sabe? A gente diz, não, eu sou o rei, eu que sei. E daí, olha o que ele fez. Asa ficou tão bravo
indignado, né? Que está zangado. Com o profeta que mandou amarrá-lo com correntes e metê-lo na prisão. E foi nesse tempo também que Asa perseguiu muitas pessoas do próprio povo. Então, quando a pessoa começa a fazer tudo errado, ela começa a ver defeito em todo mundo, sabe? Todo mundo, aqueles que estão perto ali, a gente não vê nada correto, tá? Não, fulano tá agindo desse jeito, o fulano tá agindo daquele, e a gente bota defeito em todo mundo. Mas é porque nós estamos desfocados. A gente desfocou. Quando nós focamos na palavra, no Senhor, tudo vai bem, tudo vai bem. Então, para terminar com a história do rei Asa e voltar lá para o Josafá, olha o que aconteceu. Olha quantos anos ele ficou no poder. Ele ficou 42 anos. Eu também, é um monte de anos, né? E quando chegou nesse tempo, ele teve uma enfermidade no pé. Não diz qual é a enfermidade dele. Ele não sei o que ele tinha, mas ele teve uma enfermidade no pé, e olha o que ele fez. Ele não clamou a Deus. Ali na palavra diz, e ele não clamou a Deus, ele só confiou nos médicos. Não digo que não se vá no médico. Médico é bom, até para tomar um chá, sabia? Para te tomar um chá, tu precisa saber o que tu tem. E quem vai diagnosticar isso é o médico, que vai dizer, olha, o exame diz que tu tá com isso. Aí tu pode tomar até um chá, né? Mas ele não foi perguntar para Deus nada. Ele foi lá e o médico ajudou e o médico fez, mas ele não sarou. E daí ele morreu por causa da enfermidade no pé. Então a gente olhando para isso aqui, a gente vê a importância de pedir, de estar ligado com o Senhor, de estar ligado, dizer, Senhor, eu não sei o que fazer. Outro dia uma pessoa disse assim, ó, eu tô com um problema, não sei o que fazer. Tá difícil o meu caso, eu não sei. Aí eu disse para ele, eu não perguntei o que era o problema, eu só disse assim, pergunta para o Senhor o que ele faria no teu lugar. Pergunta, fala com ele, diz, Senhor, o que tu faria se o Senhor tivesse problema e tivesse que resolver? O que o Senhor ia fazer? Aí tá, falei isso e daqui a um pouco ele disse para mim, já sei o que eu vou fazer, já descobri a solução. Eu não fiquei sabendo nem qual era o problema, porque para mim não adianta saber, eu não vou resolver. Mas ele sabia o que o Senhor ia fazer. Aí ele foi pro lado que ia fazer, ele disse, tá resolvido o meu caso. Então, nós precisamos estar ligado, né? Então, quando se está alinhado com o Senhor, existe paz nas nossas vidas, tá? Tanto dentro de nós, quanto com as pessoas. Porque sabe por que a gente não tem paz com as pessoas muitas vezes? Porque nós estamos desalinhados e daí a gente vê tudo errado nelas, a gente fala o que não deve, a gente fala na hora errada e daí desalinha tudo. Então, quando nós entendemos isso e fazemos o que o Senhor se agrada, gente, a vida é muito mais tranquila, mais fácil. Sabe que outra coisa que eu vou dizer como as coisas acontecem. Essa semana, no meio da semana passada, eu pensei comigo, eu disse, minha grama na frente tá tão alta, tá tão feio. E eu disse, Senhor, mas agora não posso pedir pro Guilherme, graças a Deus, que ele não vou pedir para ele, Senhor, mas eu vou pedir pro Senhor. Senhor, eu não posso pegar uma máquina e vir cortar, mas o Senhor me socorre, o Senhor me dá a graça, porque o Senhor sempre dá, o Senhor sempre faz, né? E daí, chegou ontem, o meu vizinho disse assim, me ligou e disse assim, daqui uns minutinhos eu vou ir para frente da sua casa cortar a sua grama.
e cortou toda a grama, ficou maravilhoso. Então, ó, gente, vamos pedir ajuda, porque tem ajuda para dar. Eu não fui pedir pro vizinho, eu não pedi pro vizinho perguntar para ele se eu pode cortar minha grama, eu não disse nada. E ele foi lá e cortou toda, ele disse assim, não estava muito bom e eu vou fazer para a senhora. Então, aí ficou bom. Então, ó, gente, fala pro Senhor, diz o que o Senhor quer. Outra coisa que eu tinha deixado aqui pra gente falar, lá em Provérbios 3, versículos 5 e 6, olha o que fala, que não é para nós nos estribar no nosso entendimento, não é para nós ficar achando que só nós sabemos das coisas, que é nós que vamos fazer certo. Quem achou aí pode ler, tá? Pode ler. 22. Provérbios 3, 5 e 6. Ah, não, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Amém? Amém. Então, é essa palavra que eu tinha para o dia de hoje, né? Porque que ela fale, que quando nós tivermos uma situação difícil, a gente diga, Senhor, e a gente fale, sabe? Com a confiança. Porque Ele quer pessoas que confiem. Ele quer pessoas que saibam que Ele é aquele que tudo pode. Tá certo? Se nós crermos, vamos orar agora, vamos apresentar a semente, a nossa semente para o Senhor, porque o Senhor, Ele faz grandes coisas na nossa vida. Outra coisa muito importante que nós precisamos fazer, gente, é semear. Quem não semeia não come. E é certo isso, sabe? Não é uma coisa que a gente está inventando. Sabe que eu tinha uma horta num lugar lá. Aí as árvores cresceram e não tem mais sol. Aí eu disse, tem que mudar. Vou mudar minha horta. Aí peguei um pedacinho assim, o tamanho daquele sofá ali, ó. Peguei um pedacinho e disse, no outro lugar. E disse, vou fazer uma hortinha nova. E plantei tudo que era tomate que eu achava por aí, eu levava e plantava lá. Aí eu vi que tem tomatinho já desse tamanho, ó. Então, ó, nós precisamos plantar. Se nós plantar, nós vamos colher, tá? E isso estou dizendo por causa da semeadura. Se nós achar, não, mas eu que preciso. Não fale isso, eu que preciso, tá? Deus não precisa do teu dinheiro. Ele não precisa, porque tudo é dele, nós somos dele. Mas, quando nós semeamos, a gente está mostrando que a gente não é apegado a ele. Então, Ele é o dono de tudo, tá? Então, nesse momento, vamos nos apresentar ao Senhor. Pai, é em nome de Jesus, Senhor, que nós estamos aqui na Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe o dizimista, que o Senhor, que ele tenha, Senhor, vida abundante, que tudo que ele, Senhor, ele tem te devolvido que o Senhor deu para eles. Que eles sejam, Senhor, ricamente abençoados. Senhor, que o Senhor repreenda o devorador, que o Senhor faça maravilha na vida do dizimista, Senhor. Porque muitas pessoas, Pai, elas vão, Senhor, dão um passo para frente, dão dois para trás, porque elas não são fiéis, Senhor. Senhor, tem misericórdia deles, que eles venham a ser fiéis, Senhor. Porque ser dizimista, Senhor, o Senhor sabe que está lá na Sua palavra. Não é nós que inventamos. Senhor, em nome de Jesus, aquele que é primiciador, meu Deus, que o Senhor alargue, Senhor, a tenda deles, que eles venham ser tudo multiplicado, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a oferta alçada, abençoa a oferta, Senhor, da célula, Senhor, que a célula, Senhor, venha ter vidas com tantas condições financeiras, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a célula, Senhor, em nome de Jesus.
E eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Pai, e eu te agradeço agora, Senhor, pelas grandes coisas que o Senhor está fazendo na vida de cada um, Pai. Olha para cada homem, cada mulher, cada criança e opera maravilha na vida deles, Senhor, porque o Senhor é o Deus que pode. Não existe outro Deus melhor. O Senhor é poderoso. Amém. Amém. Amém? Paz a todos, então. Amém, queridos? Nós vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 2. Mateus, capítulo 3, versículo 2. E outra pessoa que puder abrir aí, Lucas 17, 21. Tá? Nós vamos ver como é que começa a oração do Pai Nosso aí. Começa a oração do Pai Nosso aí, vamos ver. 1, 2, 3, já. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Venha o teu reino. Que venha o teu reino. Que seja feita a tua vontade, ok? Então, nós vamos ler agora Mateus 3, 2. Quem achou aí pode ler. Mateus 3, 2. Dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está perto de você. Está perto. E está perto porque está acessível. Tu pode receber o reino de Deus dentro da tua vida. Tu pode viver o reino de Deus. Tu precisa viver o reino de Deus na tua vida. Certo? Tua casa precisa viver o reino de Deus. Agora, Lucas 17, 21. Ninguém vai dizer, vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Amém. Então, tá para lá, então o reino de Deus está para lá, corre para lá. Não, tá ali, corre para ali. Não, não é isso. A Bíblia está dizendo que o reino de Deus está dentro de ti. Como que funciona isso? Está perto, está acessível o reino de Deus, tu pode tocar no reino de Deus, pode viver esse reino de Deus, sim, quando tu é governado por Deus. Quando Deus governa a tua vida, aí sim o reino de Deus está na tua vida. Ok, queridos? Por isso, nós iniciamos na outra semana os princípios bíblicos. Por isso que tu tem um tipo de pensamento, eu tenho um tipo de pensamento quando a gente vem para Jesus, certo? Sim ou não? A gente pensa assim, né? Gato escaldado tem medo de... Vai, mas não vai muito. Vai com cuidado. E tanta coisa a gente vai criando fortalezas na mente da gente. Tu vai criando fortaleza, estrutura de pensamento, que quando chega a palavra de Deus diz assim, ó, tudo é possível ao que crê. Aí tu bota no final do ponto, será? Até comigo, entendeu? Por causa das estruturas de pensamento. Então, quando Deus governa a tua vida, aí o reino de Deus chegou na tua vida. Enquanto tu governa a tua vida, enquanto tu faz só o que tu quer, Deus ainda não governa a tua vida. O reino de Deus não chegou. Não, mas eu vou na célula. Não, mas eu vou no culto. Eu leio a Bíblia. Às vezes não dá tempo. Às vezes isso, às vezes aquilo. Tem os argumentos por causa da estrutura de pensamento. Então nós vamos dar continuidade hoje nos princípios bíblicos. Nós vimos o mordomia e caráter. Nós vimos que um caráter alinhado nos aproxima. Nós vimos que um caráter alinhado abre portas. Nós vimos isso semana passada. E quem não viu está gravado. Ok? Hoje nós vamos ver o próximo ponto é semear e colher. Abre a Bíblia lá em Gálatas 6, 7. Diz assim, ó, aqui. Semear e colher. Quando Deus colocou o homem, Gálatas 6, 7, finalzinho do versículo. Quando Deus colocou o homem na terra, Ele deu uma ordem: de toda árvore do jardim comereis, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não vai comer.
E aí continua, pois no dia em que você comer, certamente morrerá. Está escrito lá em Gênesis 2:17. E o que o homem tinha que fazer lá? Obedecer. Mas ele plantou desobediência, o que ele colheu? Separação de Deus. Ficou separado. Então toda semente te dá uma colheita. Quem achou? Gálatas 6. 6:7? É. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Tudo que tu plantar, tu vai colher. Se tu dorme tarde, tu acorda com a cara amassada. Não acorda com a cara amassada? Dormiu tarde. Né? Se tu te organiza para dormir e acordar no horário que tu deseja, tu acorda melhor. Ah, mas acordei super cedo, mas também te organizou para dormir super cedo. E não quer dizer, dormir cedo. Não, tu te organizou, tu deixou as coisas prontas para hoje, e tu acordou cedo, tu acorda melhor, porque tu está dizendo, amanhã eu vou acordar cedo. Tu te programou e tu acorda. Agora, se tu vai vivendo assim, tu acorda todo, sabe? Fora do propósito, né? Então, tudo que o homem plantar, ele vai colher. E aí, pessoal, se um aluno, quem é que é aluno, quem é que estuda ainda na escola? Eu também estudo. Não parei de estudar até hoje. Né? Mas então, se tu estudar, tu aprende, certo? Se estudar, aprende. Não aprende sem estudar. Se tu estudar, aprende. Se pegar uma receita e ler toda ela, aprende, não é assim? Se estudar, aprende. E aí, qual é a colheita? Boas notas. Deu, tá resolvido. E eu, quando era criança, eu não sei o que eu pensava, mas eu achava assim, ó, se eu dissesse assim, tomara que eu tire 10, tomara que eu tire 10, se eu ficasse fazendo isso, eu achava que ia dar certo, não dava certo. Por quê? Porque precisava estudar, aprender e a consequência, boas notas. E eu aprendi um modo mais fácil que não precisava nem falar, era só botar o caderno embaixo do travesseiro, entrava na cabeça. Não entrava, começou a entrar quando eu comecei a ler e a tirar o caderno assim. Li antes de dormir e deixava o caderno. Entrou. Estudou, aprendeu, resultado, passou de ano, ok? Então, plantou, colhe. Se tu respeita as pessoas, tu é respeitado. Se tu desdenha das pessoas, como é que tu vai querer abraço? Não tem como. Pessoal, nós estamos vivendo um tempo que tem pessoas, elas dizem, hoje de tarde, domingo, tem uma confraternização lá um aniversário de fulano lá para ir. Hoje de tarde, domingo, eu cheio de coisa para fazer, para dormir. Então, realmente, nem vai, né? Nem vai se é com esse pensamento de fazer presença. Agora, se tu vai lá e diz assim, puxa, mais um ano de vida. Olha como estão conquistando. Olha como estão... Se tu vai para te alegrar, vai. Mesmo cansado, mesmo moído. Agora, se não é para se alegrar, se é às vezes para botar defeito, como a minha sogra está falando aqui, né? Só ver o erro dos outros, fica na tua. Estão entendendo? Esse é os princípios bíblicos. É o que Jesus disse. Te arrepende dos teus pecados, porque o reino de Deus está perto, está próximo. Tu pode viver o que Deus tem para tua vida. Se tu buscar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Então, pessoas, vocês estão entendendo como é simples semear e colher? Simples, né? Semeou indiferença, colhe indiferença. Lá no livro de Oséias diz assim que quem planta vento, colhe tempestade. Isso não é ditado popular, não. Está na vida. É mesmo. Já vamos dar aula lá no serviço, né? Então, pessoal, primeiro tu ama, e aí tu é amado. Tá? Tu quer ser amado, ama. Né? Primeiro tu ama, e aí tu é amado. Tu respeita e tu é respeitado. Tu abençoa os outros e tu é abençoado. Jó orou pelos amigos dele e Deus prosperou ele de novo. Abraão abençoou até nós, com a atitude que ele teve de ter fé em Deus. E Deus disse assim, abençoarei os que te abençoarem. Certo? Então,
Tu quer ter paz? Vive em paz com as pessoas. Não espera as pessoas ter paz contigo. Vive em paz com elas. Ok? Autogoverno. O que é autogoverno? Autogoverno, tem um outro jeito que a gente fala. Autogoverno. Domínio próprio, né? Autogoverno. Aonde que a gente percebe que é necessário ter autogoverno? De novo, para acordar. Se tu tiver autogoverno, tu disser assim, vou me acordar até o horário, não me atraso mais, não perco mais um. Vocês já viram que as pessoas se atrasam, se embanando todo e correm atrás do ônibus rindo? Dá cócega! Andar atrasado dá cócega. Corre atrás do ônibus rindo, rapaz. Já pensou uma coisa dessa? É pra chorar. Meu Deus, de novo. Me atrasei de novo. Vou me organizar, vou mudar de vida. É aí que entra os princípios bíblicos. É aí quando o Espírito Santo te governa, aí tu diz assim, chega. Chega de fazer só o que eu quero. Chega. Eu vou fazer o que faz viver o propósito de Deus. Tá bom, pessoal? Autogoverno é fundamental. Deus colocou o homem lá no jardim e o homem teve autogoverno? Desobedeceu. Certo? Provérbios 15, 1 diz assim, ó, a palavra branda desvia a raiva, mas a palavra dura aumenta a ira. Então, uma pessoa responde rispidamente. Aí tu diz assim, ó, como é que a gente diz? Bateu, levou, não é assim? Bateu, levou. Isso vai piorar as coisas, é o que o Provérbios está dizendo. Aí é um momento de exercer o autogoverno. Quando Deus disse para o Adão e para o Adão, Adão, não come dessa árvore, de todas tu pode comer. Era um teste para ele exercer o autogoverno. Sabe a situação às vezes que tu vive de te autogovernar e tu pega assim, pá, rodei no teste. Não tem problema, vai repetir o teste. Não é assim? Vai lá, até faz o teste de direção, rodou, faz de novo. Faz de novo. Mas foi isso aqui, foi só um pisca, né, professor? Ele é professor. Estão entendendo, pessoal? Então, o sanguíneo é tão complicado. Mas o que seria da nossa vida sem coléricos e sem sanguíneos? Nós estávamos ralados, ia ser todo mundo pensativo, espera, vamos aguardar. Tem que ter os coléricos. Vamos embora de uma vez, entra em forma. Tem que ter o sanguíneo, né? Senão ia ficar todo mundo pensativo, amuado. Sempre num dia cinza, tem que ter dia de sol, não é verdade? Então, assim como só colérico, só sanguíneo, meu Deus, né? Ia dar problema, né? Então, continuando aqui. A Bíblia diz que Adão decidiu desobedecer, entrou naquele momento ali e era o momento dele exercer o autogoverno na vida dele. Então tem momentos na tua vida que é tu que vai dizer sim e é tu que vai dizer não. Ok? É tu que diz sim. E outra coisa, eu aprendi há muitos anos atrás com a minha esposa. As pessoas só fazem contigo aquilo que tu deixa elas fazer. Não é assim? Porque quando a gente é fiador de alguém, por que a gente é fiador de alguém? Por falta de autogoverno. Não, mas se a pessoa não pagar, eu pago. Aí tá tudo certo. Agora, se a pessoa não pagar e o teu nome ficar sujo, tu fica chateado até com o Senhor. Meu Deus, eu sou fiel a ti, e olha só, meu nome sujou e tal. Não, foi tu que disse sim, foi tu que disse não. Ok, pessoal? Em alguns momentos, dizer não parece que dói, mas não dói. Quando a gente aprende, não dói. E às vezes tem alguns momentos dizer sim também parece que dói, mas não dói. Faz bem pra ti, ok, pessoal? Então, em todos os lugares existem regras. Para que tem regras? Para serem cumpridas. E aí entra o autogoverno, entra o domínio próprio. Ainda nos hospitais, qual é a regra? Tem que respeitar, pessoal. Né?
Tem que respeitar. Agora tem lugar que não faz sentido uma pessoa andar na rua e querer botar máscara. Ela está perdendo de respirar o ar puro. Não é uma regra. Agora lá dentro do hospital, por tantas coisas que existem, é bom que até protege a gente de outras coisas. Entende? Regra é para ser cumprida. Em casa tem regra, pessoal? Sim. Sim. Em casa tem regra? Sim. Como é que vai fazer as regras ser cumpridas? Exercendo o autogoverno, exercendo o domínio próprio. No trabalho tem regras? Sim. Na igreja tem regras? Sim. Onde vai estudar na escola tem regras? Sim. Bota regra nisso, né? Então, pessoal, quando as pessoas dizem assim, puxa, aqui é cheio de regra, é porque tem mais gente, aí tem que ter regra. Se a pessoa viver só, mesmo assim ela vai ter que ter regra com ela mesma. Ok? Então esses princípios aqui, quando a pessoa vive os princípios, ela vive o propósito de Deus e ela tem paz mesmo. Porque daí ela diz, bah, vence, consegui ter domínio próprio. Cuidar da saúde, né? A minha esposa que diz, Jorge, eu tenho que cuidar da saúde, e tu? Eu vou, né? Estão entendendo? Se escapa, diga, bonito. Se escapa, né? Eu sou saudável. A verdadeira obediência está em obedecermos exatamente quando a gente gostaria de não obedecer. Vocês estão entendendo? Ah, mas que regra, que coisa, né? A verdadeira obediência está nesse momento que tu te questiona. Para que serve essa regra? Para que serve isso? Ok, pessoal? E agora nós vamos ver a soberania. Soberania. Segundo o dicionário, soberania quer dizer poder supremo, autoridade do soberano, qualidade ou estado de ser soberano. Salmo 139, versículo 1 ao 4. Essa semana eu comecei primeiros passos com o homem. E antes de começar o primeiro passo, foi o Espírito Santo que me disse. Pede para ele ler Salmo 139. Aí ele leu e mexeu com ele. Então, foi uma direção, uma flecha certinha, né? Lê com ele. E aí ele leu. E ali no Salmo 139 diz assim, ó, que Deus te conhece quando tu está trabalhando, quando tu está descansando. Deus, a palavra nem saiu da tua boca e Deus já conhece. E ali é a soberania de Deus. Ali tu vê o Pai. Ali tu vê o Pai. Ali diz assim, ó, que antes que tu te formasse na barriga da tua mãe, Ele já te conhecia. Já pensou? Quando misturou, quando o óvulo foi fecundado ali, como é que é o nome daquele negócio? É a fecundação. Na fecundação, Deus já te conhecia. Todos os teus dias foram escritos no livro dele. Todos os teus dias. Ok, pessoal? E novamente, Provérbios 15 diz assim, nos fala que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando tanto os bons como os maus. Deus olha tanto para os bons como para os maus. Pessoal, o sol, ele nasce para quem faz as coisas certas ou é só para quem faz as coisas erradas? Para todos. Para todos. A chuva cai para todos? Sim. Até para quem não quer, né? E até para quem precisa muito. Até para quem planta. Até para quem desenvolve. Tudo isso vem da parte do Senhor. E aí a gente vê... Quem pode ler Êxodo 15, 18? A gente vê a soberania de Deus em todas as áreas da nossa vida, no nosso desenvolvimento, no teu desenvolvimento. Certo, pessoal? Êxodo 15, 18. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Ok? O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Aonde que o Senhor quer ser o rei? Nos teus pensamentos, nas tuas atitudes.
Quando ele governa, tu vive pelos princípios dele. Quando ele governa. Quando ele governa, a soberania dele está sobre a tua vida. Ok? Por quê, queridos? Porque Deus, ele está em todo lugar, pois ele é onipresente, ele é poderoso para agir, como eu contei esse testemunho para vocês. Ele agiu. O que a gente podia fazer? Pedir para o Espírito Santo para nos dar a oração certa, o clamor certo. Como que eu oro, meu Deus? Como que eu oro sem ficar me batendo? Sabe quando uma criança quer alguma coisa e ela não se move, ela só bate os pés? Às vezes as pessoas estão na oração assim, sem entender que Deus é soberano. E Ele quer que a gente ore alinhado com a vontade dEle. E quem ajuda a gente a orar é conhecer a palavra e é ser guiado pelo Espírito Santo. E os princípios, eles nos ajudam a conhecer a palavra e ser guiado pelo Espírito Santo. Ok? Soberania. Agora individualidade. O princípio de individualidade, nós podemos todos estar com camiseta iguais aqui. Camiseta bonita, cura para os povos. Uau! Né? Tudo legal. Porém, cada um é um. Lá em Romanos 12, 4 a 8, diz assim, ó, que existe um só corpo. Um só corpo. Jesus é o cabeça do corpo. Um só corpo e muitos membros. Muitos membros nesse corpo. Então, queridos, tu faz parte desse corpo. Tu é o corpo de Jesus nessa terra. E Jesus é o cabeça desse corpo. Ok? Porque, vou ler para vocês. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, quanto muitos somos um só corpo com Cristo, membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Cada um tem dom, pessoal. Como que eu sei meus dons? Deus já te deu dons, queridos. A maneira com que tu te expressa é dom de Deus. Ah, mas não é dom, é característica da personalidade da pessoa. É característica. Mas veio de Deus. Tudo que tu é, tudo que tu vê, tudo que te faz perceber a injustiça. O que é injustiça para ti? Foi Deus que colocou em ti. Tu fica inconformado com a injustiça. Só que nós estamos vivendo um tempo que algumas pessoas estão dizendo assim, ó, que aquilo que é errado está certo. E aquilo que está certo está errado. Esse ano, na escola municipal de Viamão, quando fomos comemorar o Dia das Mães, o Dia das Mães veio primeiro, né? Mês de maio. Não falaram Dia das Mães. Era dia de quem cuida. Então quem é que cuida? Até o professor cuida. Até uma vizinha cuida, não é assim? Até a polícia cuida. Mas é dia de todo mundo, então. Não, pessoal. Era Dia das Mães. Era para ser comemorado Dia das Mães. Aí ela entrou em contato com a prefeitura lá. E aí, que negócio é esse? Não, é para acolher todo mundo, para quem não tem mãe, para quem... Mas alguém deu vida. Mesmo que tenha falecido, partido, abandonado, alguém deu vida. Ninguém não saiu de uma mãe. Então, nós estamos vendo um tempo que estão dizendo assim, que aquilo que é certo é errado. Aí chegou o Dia dos Pais, vai ser diferente, porque pai é pai, né? Pai é quem cria, o pessoal diz, né? Dia de quem cuida de novo. Então, estão querendo a conta-gotas botar dentro da mente das pessoas que está errado comemorar Dia dos Pais. E pessoal, a Bíblia diz, honra quem cuida? Não. Honra pai e mãe. Se a gente começar a tirar isso da mente das nossas crianças, quem é que eles vão honrar? Quem que tu honra quando diz pai e mãe? Pai e mãe. Então estão querendo desconstruir na conversa. Aquilo que é certo, aquilo que está na Bíblia, ensina a gente a ser melhor, pessoal. Nada na Bíblia diz pra gente fazer, pra gente piorar
ou causar peso na vida dos outros. Tudo é pra gente ser melhor. Tudo que nós praticar é pra gente ser melhor. Perdoar, a gente se sente livre, porque a gente perdoa. E a pessoa também é livre de nós, quando a gente perdoa. Então, no mês das mães foi dessa maneira, no mês dos pais foi da mesma maneira. Por quê? Porque a Bíblia diz, chegará um tempo que as pessoas vão dizer que aquilo que é certo é errado e o que é errado está certo. Na certidão de nascimento estão querendo fazer um projeto que não vai estar escrito menino ou menina, ou sexo feminino ou masculino. Que negócio é esse? E aí as pessoas estão, né, aceitando. Decidiram. Pessoal, quem é que ensina? A família ensina. Os pais ensinam. Sim ou não? Sim. O que a escola faz? Ensina matéria. Dá português, matemática, ensina, da lua, né? As 4 fases, a água é líquido, sólido, gasoso. Ok, pessoal? E a Bíblia, ela nos traz esse entendimento de individualidade. Então, quando disserem, tu é dos aleluia, tu diz, eu sou filha amada de Deus. Tu é dos aleluia, eu sou filho amado de Deus. Por quê? Porque o princípio da individualidade que está na palavra de Deus te garante isso. Então, tu não vira um todo mundo. Nós não nos tornamos todo mundo porque nós somos filhos de Deus, porque nós somos cristãos. Certo, pessoal? Então precisamos respeitar as pessoas, compreender as dificuldades limitantes das pessoas. Nem todos têm a mesma velocidade, né? Mas como a gente falou antes, né? Uns ajudam a correr mais, outros ajudam a frear um pouquinho e a gente vai caminhando. Esse é o princípio da individualidade. E agora o último princípio bíblico é a aliança. Uau! Aliança. Quando existe aliança, pessoal, não tem limite. Por exemplo, tem aliança aqui. Nós estabelecemos um culto que não tinha, às 10 horas da manhã. Né? Não tinha esse culto, né? Não. Mas se tiver culto às 10 horas da manhã, quem está junto? Entendeu? Isso foi um compromisso, foi uma aliança. Não, mas se não tiver ninguém aqui, Deus está. Realmente. Mas tem que estar 2 ou 3 reunidos no nome dele ali, ele está. E vamos parar, a gente já sabe que Deus está nos 2 ou 3, né? Vamos para a multidão agora, né? Deus também está no meio da multidão, Deus também está no meio dos discípulos dele. Ok, pessoal? Então, houve um princípio de aliança para a gente fazer esse culto das 10 horas da manhã. Ok? E se a gente acorda mais cedo, quanta coisa a gente já fez antes de vir para o culto, né? Eu não sei vocês, quanta coisa eu fiz antes de vir para o culto. Certo? Então, 1 Pedro diz assim: finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos e humildes. Quando tem aliança, tem concordância. Então, união, ato ou efeito de unir, adesão, fusão, contato, aliança de casamento, aproximar, ligar, estabelecer, comunicação entre... E aí agora, vamos pensar no princípio bíblico lá dentro da tua casa, com os teus filhos, com quem tu mora lá. Precisa do princípio da aliança? Sim ou não? Precisa, né? Dá pra deixar as luzes que não estão usando tudo ligado? Tem que ter aliança. Tem que ter aliança? Dá pra ter? Dá pra só um ficar cobrando e todo mundo vai sair da aliança. Ó, lá vem ele. Vocês entenderam quem é que cobra lá em casa? Lá vem ele. Lá de novo, lá vem ele. Não. Lá em casa a gente já fez uma aliança. Eu não vou falar aqui, né, pra não expor que se eu tiver que pagar mais luz, eu não vou comprar sorvete agora no verão. Não vou falar. Não vou dizer. Agora, se não for só um dizendo a luz, se todos
Então, em aliança, pessoal, vai ter sorvete o verão inteiro. Vocês estão entendendo? A aliança faz a gente fazer mais. A aliança faz a gente fazer projetos maiores. Eu falei aqui, eu tenho falado, às vezes eu digo, meu Deus, o que eu estou falando? Se eu tiver os recursos que eu preciso ter, uma coisa que eu faria hoje é uma escola. Vai fazer. Uma coisa que eu vou fazer hoje é uma escola. Eu digo, mas como? Não sei tudo. Mas daí quando eu falo com algumas pessoas, as pessoas dizem, não, já está tudo pronto. Já está tudo pronto. Precisa de recurso, precisa de alianças certas. Então, pessoal, o princípio de aliança, ele leva os filhos de Deus a fazer coisas maiores. Por quê? Porque estamos em aliança. Lembram da Torre de Babel? Tem um texto da Torre de Babel, diz que eles estavam construindo uma torre. Eles queriam... Pensa bem, se teve antes deles o dilúvio, teve o dilúvio, acabou com todo mundo. Eles começaram a criar uma torre que, se desse qualquer coisa, eles subiam para a torre deles e eles iam dominar sobre todo mundo. Estão entendendo? Era para se escapar, era para ser visto, era para todos pagar imposto para eles, era para estabelecer um governo de domínio. Um governo de domínio. Então, enquanto eles estavam em concordância, eles construíam. Aí Deus viu e disse assim, olha só, eles estão tão focados, eles estão falando a mesma língua e nada vai ser empecilho para eles, porque eles falam a mesma língua. Ou seja, eles estavam em concordância. Eles falavam o mesmo idioma. Vamos descer e confundir eles. Aí que saiu os vários idiomas que a gente vê. E eles começaram a não se entender mais, não falavam a mesma coisa. Certo? Então, por exemplo, lá na célula, nós precisamos falar a mesma língua. Para quê? Para que vidas sejam alcançadas. Quem são essas vidas, pessoal? Os nossos familiares, vizinhos, colegas de trabalho, pessoas que precisam de Jesus. Pessoas que depois da pandemia ainda estão amedrontadas. E ainda estão com consequências de todas essas coisas aí. Pessoas precisam ser... Que o reino... A gente precisa dizer para elas, olha, o reino de Deus está próximo, te arrepende dos teus pecados. Não, nem tem pecado. Não roubo, não faço mal para ninguém, sou honesto, trabalhador. Vem para a célula. E eu tenho, como eu falei, né? Estou fazendo os primeiros passos, essa semana começou. E aí essa pessoa disse assim, cara, eu tenho a impressão que como eu sou falho, tá caindo a ficha. A palavra está gerando arrependimento, está gerando entendimento. Quando a gente diz assim, ó, pá, bem que eu poderia ter conhecido Jesus antes. Isso é sinal de arrependimento. Quanto tempo eu perdi, quanto tempo eu botei fora me preocupando com tantas coisas, brigando por tantas coisas. Quanto tempo eu perdi de viver o propósito de Deus. Aí tu começa a ver que a pessoa está aberta, o coração dela, e a palavra está gerando isso. O Espírito Santo está gerando isso na vida dela. Ok, pessoal? A união nos incentiva a realizar grandes obras. O povo de Israel, os muros quebraram tudo, os inimigos quebraram todos os muros. E aí eu pergunto para vocês, pessoal, para entrar na tua casa é só entrar assim ou tem chave ou tem muro? Tem chave. Para quê? Para proteger, não é verdade? Então Israel estava assim, ó, na unha. Mesmo que dissesse, cara, volta para tua terra, volta para tua casa, tá doido, lá é um perigo, não tem nem muro. Não tinha o básico. Eles fizeram um compromisso de aliança. E em 52 dias eles ergueram todos, mas não era muro com tijolinho de 10 furos, 18, 10, 12 furos. Não eram tijolinhos, eram pedras. Cada um começou a construir o muro na frente da sua casa. O outro, deu certo, vamos construir na frente da minha casa. Em 52 dias eles reconstruíram os muros e tornaram o lugar habitável seguro. Ok, pessoal? Então, o princípio da aliança
está na gente falar a mesma língua. Amém, amados? Amém. Nós temos já anunciado e planejado algumas coisas para o mês de novembro. Te prepara para o mês de novembro. Mês de novembro nós estamos completando 15 anos de ministério. Glória a Deus. 15 anos de cura para os povos. Que há pouco tempo aí, parece que a gente ia morrer, não ia completar 13, não ia completar 14, nós estamos indo por 15 anos, né? 15 anos de cura para os povos. E graças a Deus, ninguém saiu pior daqui. Ninguém saiu menos próspero daqui. É verdade. Ninguém saiu mais burro. Chegou que nem um ceguinho tapado, e saiu mais cego e tapado. Por quê? Porque o Senhor, ele nos faz andar por princípios. A gente procura ensinar as pessoas. Pessoal, eu semeio, eu colho, eu entrego para o apóstolo Estevão as minhas primícias, os dízimos, e eu ensino isso. Eu não fico achacando as pessoas, tem que dar um dinheirinho para nós pagar aluguel, tem que não sei o que para pagar não sei o que. Negativo, é ensino. Quando tu praticar esses princípios, te prepara para mudar de vida mesmo, ok? Por isso que Jesus diz, te arrepende, porque é chegado a vocês o reino de Deus. Muda a maneira de pensar, porque é chegado a vocês o reino de Deus. Amém, amados? Então, os princípios bíblicos, eles são verdades eternas que te ajudam a viver o propósito de Deus com paz, com muita paz e graça sobre graça, certo? Esse princípio da união, ele nos ensina que devemos procurar conviver com os outros em harmonia, tendo em nós o mesmo sentimento de amor e de paz, como a gente leu lá em 1 Pedro 1, 3 a 8, como Jesus tinha, olhando para cada pessoa ao nosso redor com respeito e vendo nelas a imagem e semelhança de Jesus. Amém, irmãs? E aí, tudo que Deus quer para a tua vida é que as fortalezas elas sejam quebradas hoje e dê lugar aos princípios de Deus. E, pessoal, às vezes tu pode pensar assim, mas é impossível eu fazer tal coisa. Esse é o teu pensamento. O pensamento de Deus é, tudo é possível ao que crê. Mas é impossível eu ler diariamente a minha Bíblia. Tudo é possível ao que crê. Abre mão das escrituras. Agora, quando nós orar, tu vai apresentar para Deus. Deus, o que ainda é pensamento enganoso, que está estruturado na minha mente? Eu te apresento isso, isso, isso. E que a tua palavra gere essa transformação. Porque eu entendi que o reino de Deus chegou para mim. A vida de Deus chegou para mim. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar então? Vocês estão recebendo essa mensagem. Ora com fé. Existem bases para a oração. Ora com fé. Persevera na oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nessa série de princípios bíblicos, nós vimos caráter, mordomia, semear e colher, autogoverno, soberania, individualidade e aliança, união, aliança, propósito. Ok, pessoal? Como eu estava falando para vocês, mês de novembro, nós vamos estar completando 15 anos de ministério. Nós vamos ter formatura da trilha de liderança. Nós vamos ter o apóstolo Estevão aqui com a gente, comemorando esses 15 anos de vitória e de aprendizado, porque a gente aprendeu muito nessa caminhada. Então, como eu falei para vocês, a gente aprendeu que quando tiver 2 ou 3 reunidos, Deus está, né? Então a gente quer aprender quando tiver mais pessoas. A Bíblia diz que quando os discípulos, não era 2 ou 3, quando os discípulos de Jesus oraram, qual foi o resultado? O lugar tremeu. A presença de Deus estava ali. A presença de Deus está ali. Amém, amados? Amém. Pai, na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do teu nome, Senhor. A tua palavra diz, Senhor,
Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está perto. Porque o reino de Deus está dentro de vocês. Não está longe, não está distante. Pai, em nome de Jesus, que cada um agora seja direcionado pelo Teu Espírito Santo do que precisa se arrepender dos seus pecados e receber o Teu reino e decidir viver pelos princípios. Porque quando o Teu reino é estabelecido, o Senhor governa. O Senhor passará a governar a tua vida. O Senhor passará a governar os teus pensamentos. O Espírito Santo vai estar te ajudando a tomar as decisões certas. Quando tu consultar o Senhor, quando tu ir para a palavra, ao invés de ir para os teus pensamentos, ao invés de ir para conselhos errados. Pessoal, tem pessoas que estão perto de ti e ela te dá conselhos errados. Tem pessoas que dizem, segue o que está o teu coração. A Bíblia diz que o coração é enganoso. Agora te apropria do que Deus tem para a tua vida. Exerça a fé agora. Toma posse da fé agora. Em nome de Jesus de Nazaré. Pai, nós ministramos agora, impartimos sobre a vida de cada um, Senhor Deus. O caráter alinhado, a mordomia com tudo aquilo que o Senhor colocou na mão de cada um, Pai. O semear e colher. Planta porque tu vai colher. Decide plantar porque tu vai colher. Agora cuida o que tu tem plantado para que tu colha os resultados certos. Exerce o autogoverno. É tu que exerce o autogoverno, o domínio próprio. Que tu tenha direcionamento. Em nome de Jesus de Nazaré, que a soberania do Senhor seja sobre a tua vida, que tu reconheça a soberania de Deus na tua vida e que tu perceba que tu é filho, filha amada de Deus, filho amado do Senhor. Tu é um indivíduo, tu é filho, e no princípio da aliança, que tu compreenda isso, que tu é o corpo de Cristo. E a tua função é fundamental. Aquilo que tu tem para fazer no corpo de Cristo, ninguém vai fazer no teu lugar. É tu que tem que fazer. Pai, nós impartimos sobre cada um agora, na autoridade do nome de Jesus. Oramos pelas células, que as células andem dessa maneira, nos princípios bíblicos, que as pessoas que abrem suas casas, Pai, que dentro das suas casas a tua presença esteja ali, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Abençoamos os líderes de célula, abençoamos as pessoas que estão chegando novas na célula, Senhor Deus. Que todos andem na tua trilha, Senhor Deus, de aprendizado da tua palavra. Pai, nós abençoamos e ministramos, impartimos sobre a tua vida mais da presença de Deus, mais do Espírito Santo. Menos de ti, vai declarando, Senhor Deus, menos de mim e mais de ti. Menos de mim e mais de ti. Na autoridade do nome de Jesus, Pai. Seja adorado em nome de Jesus. Amém, irmãs? Amém. Glória a Deus. Quem governa, quando Deus governa, o reino dele está na tua vida. Amém. Nós vamos orar pelos pedidos de oração. Caiu a tampinha no chão e quebrou. Mas nós vamos orar agora e nós já vamos levar para queimar, né? De tempo em tempo a gente queima todos os pedidos de oração. E geralmente é no final da festa de tabernáculos que terminou agora. Então a gente vai estar queimando todos os pedidos de oração. Os novos pedidos de oração vão começar a ser depositados de novo. Vou ver uma forma de fazer a tampinha para colocar tão lindinho, né? Nosso frasquinho. Para que nós continuemos juntos e perseverantes. Porque com oração a gente vai mais longe. Amém? Amém. Pode orar, irmãos. Orar pelo pedido e pela nossa casinha. Vamos exercer agora qual o princípio de aliança. Pai, em nome de Jesus, a Bíblia diz que aquilo que concordares na terra é concordado no céu. Nós te apresentamos, Senhor Deus, movemos a tua presença, Senhor, que a resposta do Senhor seja sobre cada motivo de oração aqui. Tudo é possível ao que crê. Pai, nós declaramos, Senhor Deus, cura no corpo, cura nas emoções. Nós declaramos
Céus abertos sobre as pessoas que colocaram motivos de oração aqui. Resposta do Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Pai, que toda glória e honra seja para o Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Pai, nós oramos pela nossa casa. Que a tua presença esteja ali na nossa casa. É o lugar que voltamos, é o lugar que planejamos, é o lugar que as famílias descansam. Pai, que a bênção do Senhor seja sobre cada casa. Que os anjos do Senhor venham subir dentro da nossa casa, subir e descer. Em nome de Jesus, Pai. Para a glória do Senhor, Pai. Nós abençoamos as casas, as famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja abençoado. Um bom fim de semana. Um abraço.